Senhor, amém? Amém. Conta um pouquinho da história do pastor Denilson, filho da saudosa Madalena da Silva e saudoso Natanael Sabino da Silva. Denilson nasceu no dia 14 de abril de 1970, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, sendo ele o sexto filho de 8 irmãos. Ele cresceu com uma vida bem simples e humilde no bairro Zumbi, onde teve uma infância bem ativa e com muitas brincadeiras. Com 8 anos, sua maior paixão era o futebol, e com a maioria dos meninos da sua cidade, tinha um sonho de ser jogador profissional do Flamengo. E não é que ele era bom de bola mesmo. Com o passar dos anos, começou a se destacar na escola, na rua entre amigos, e aos 15 anos já jogava nos times de bairro, campeonatos do SESI, intercâmbios com os outros estados, nos 2 principais times da cidade, Cachoeiro Futebol Clube e Estrela Futebol Clube. Nesses intercâmbios estaduais, em um jogo contra o Flamengo, ocasião em que perderam de 2-1, alguns destaques foram escolhidos para realizar um teste de jogar no Flamengo. Então Edenilson pensou: chegou o meu grande sonho. Porém, ao entregar os documentos para sua mãe autorizar sua participação, ela não assinou os papéis dizendo: o plano que Deus tem na sua vida é maior. Tendo a saudosa irmã Madalena não autorizado, o irmão adolescente, o tão adolescente Edenilson, se sentiu frustrado, já que a possibilidade de realizar seus sonhos acabava ali. No entanto, a vida seguiu, e ainda aos 15, 16 anos de idade, Edenilson conheceu uma bela menina chamada Neuza, com quem começou a conversar, até que começaram a namorar. Edenilson ainda gostava e jogava seu futebol, e agora a Neuza e os pais da moça iam com ele ao futebol, até que num belo dia, Edenilson jogou uma partida com o time de várzea do bairro. Fez 2 gols, mas algo inusitado aconteceu. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e ouviu uma voz da parte de Deus que dizia: não é aí que eu te quero, eu tenho algo a realizar. Edenilson então começou a chorar muito, sem conseguir explicar bem o que estava acontecendo. Incomodado com isso, Edenilson foi ao serviço de sua mãe, e ali encontrou a irmã Odete Zílio, irmã do pastor Zarbas, a qual lhe disse que Deus tinha um propósito em sua vida e que ele estava mudando a sua vida naquela tarde, por conta da obra que tinha realizado na vida dele. A partir daí, a semente foi plantada no coração de Edenilson, o qual parou de jogar futebol, e logo o projeto de Deus iniciou em sua vida. Edenilson casou-se com a irmã Neuza, e desse casamento foi gerado frutos: Anderson, Aline, eu que vos falo, Jéssica e Leonardo. Em 1989, após o nascimento de Anderson, Edenilson e Neuza aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cachoeiro, numa noite maravilhosa de domingo. Em 1990, Neuza se encontrava grávida da Aline, quando o casal foi batizado nas águas, num dia marcado por muitas emoções. Dias passaram e numa festividade de jovens, Edenilson e Neuza receberam o batismo do Espírito Santo. Após o nascimento de Jéssica, em 1992, Deus, por meio de uma palavra revelada, usou a saudosa irmã Ângela para dizer que Edenilson seria pai de um menino, e esse menino seria branquinho, e Edenilson teria um carinho muito grande por ele. Essa profecia alegrou muito o coração de Edenilson, porém, sua esposa não a recebeu de bom grado. Meses após, Neuza fez cirurgia para não ter mais filhos. No entanto, as profecias acerca do filho prometido continuaram, de forma que num certo dia, Deus usou um profeta para dizer à irmã Neuza que ela teria mais um filho e que seria branquinho. Isso soou estranho, já que a irmã Neuza já havia feito a cirurgia, mas Deus cumpriu sua promessa e Leonardo está aí hoje com seus 21 anos. Levanta a mão aí, Léo. Colocou o trombone na orquestra hoje. Em 1990, após ser batizado, Edenilson começou a se dedicar muito na obra do Senhor. Em 1993, Edenilson foi chamado a cooperar na Assembleia de Deus no Novo Parque, cujo dirigente era o pastor Alexandre Corrêa, o qual ensinou Edenilson a dar os primeiros passos como obreiro. Os dias se passaram
e Adenilson foi separado como auxiliar de trabalho e passou a atuar na igreja nos trabalhos de evangelismo, pregando, ensinando, etc. Anos se passaram e, em 1995, nasceu a igreja Assembleia de Deus Central. Adenilson optou por ir fazer parte desta igreja e passou a ser pastoreado no bairro Novo Parque pelo pastor João Batista Martins Dias, hoje atual segundo tesoureiro da Assembleia de Deus Central. No início, a central ficou funcionando no tabernáculo da irmã Cecília até que conseguiu outro local. Após pastor João Batista, assumiu a congregação o pastor José Camilato. E após a saída deste pastor, o pastor Jonas de Paula consagrou Adenilson ao presbitério. Adenilson atuou como um dos vice-dirigentes do Novo Parque. E dali assumiu a congregação do bairro Valão, onde foi muito honrado por Deus e também aprendeu muito. Nesse momento, quem assume como presidente da central é o pastor Silas, da época. Nesse período, Deus fala ao presbítero Adenilson que ia colocá-lo no meio dos grandes. Isso se cumpre e Adenilson torna vice-presidente da Assembleia de Deus Central, na gestão do pastor Silas, e permanece como vice na gestão do pastor Ezequiel, totalizando quase 20 anos atuando como vice-presidente na central. Na gestão do pastor Silas, Adenilson foi consagrado a evangelista autorizado e após a evangelista convencional. Na gestão do pastor Ezequiel, Adenilson foi consagrado a pastor. Ainda quando era vice-presidente, falou com o pastor Adenilson que ele seria o pastor-presidente da central. E em maio de 2016, isso se cumpriu, quando então o pastor Adenilson foi empossado pelo pastor Oscar Moura. Hoje, pastor Adenilson, além de pastor-presidente local, é o terceiro vice-presidente da Convenção Cadeesa, juntamente com o pastor Arnaldo Candeias. E nesse momento, foi um pouquinho da história do pastor Adenilson, né? Tem muito mais coisas, mas eu quero chamar minha irmã aqui, nós vamos estar adorando o Senhor com louvor em homenagem ao meu pai. Nessa noite eu quero convidar a você também a estar louvando com a gente. A igreja pode se sentar. É o meu Deus.
abençoe sua vida. Deus continue sustentando, te capacitando nessa família. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Eu peço ao pastor Marcos Silva, primeiro missionário, convida o casal até o culto, por favor. Receba aí esse casal aí como primeiro vice-presidente dessa igreja. Receba o casal. E o pastor Denilson pode subir até o púlpito para receber assim todas as homenagens dessa noite. Por favor, seja conduzido até esse púlpito, sendo já recebido.